O que é amor próprio? A Bíblia fala sobre esse tipo de amor? Para responder essa e outras perguntas, a quarta lição do quarto trimestre de 2022 da classe Juvenis trará o tema Amor próprio, amar como a ti mesmo. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD na congregação em que sirvo ao Senhor, aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos juntos meditar nesta lição que falará a respeito de amor próprio, de amar como a ti mesmo. Mas antes de entrarmos na lição, eu quero agradecer as mensagens, os comentários, os likes que recebi no vídeo passado. Vocês não fazem ideia do quanto vocês me ajudam e do quanto eu fico feliz em receber cada um dos comentários. Mas já quero pedir, por favor, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Se você não me disse, né, se você é aluno ou é professor, se você dá aula para a classe juvenis, me conte em qual lugar você dá aula, em qual cidade, em qual estado. Será um prazer conhecer você. E, por favor, deixe o seu like. Desta forma, você estará me ajudando a entregar este vídeo para outros alunos e outros professores da classe juvenis. Vamos para a nossa lição? O título será Amor Próprio, Amar como a Ti Mesmo. Esta aula será ministrada no próximo domingo, no dia 23, aqui nas Assembleias de Deus de Curitiba. Nós temos aqui, então, o cronograma de leitura. Não deixe, por favor, de mencionar aos seus adolescentes para que eles possam seguir estas leituras e não apenas vir para a IBD, né, no domingo, mas que eles façam essas leituras, porque desta forma eles conseguirão se aprofundar mais no tema que é tratado. O tema base da lição é: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 18. Este é o versículo-chave da nossa lição. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em Marcos 12, do 28 ao 34, e em João 15, do 8 ao 14. Professor, são vários versículos, então você pode contar com a ajuda dos seus adolescentes para que cada um deles possa ler um destes versículos. Aqui nos objetivos da nossa lição, nós temos 3. Primeiro, expor sobre o amor próprio e os perigos dos seus extremos. Segundo, ensinar sobre a necessidade do autocuidado. E terceiro, explicar sobre o amor próprio que agrada a Deus. Nós temos aqui, então, amar a si mesmo, que é o primeiro ponto, que nos fala aqui, no ponto 1.1, sobre amor próprio, nos conceitua, né, o que é amor próprio. Então, antes de falar desse sentimento, você sabe o que ele significa? Professor, muito do entendimento do que é amor próprio dos nossos adolescentes hoje está contaminado pela visão da nossa cultura. E a nossa cultura fala muito de amor próprio, mas não fala de uma forma bíblica. Inclusive, eu ouço alguns comentários que parece que foi a nossa geração que inventou o amor próprio. Mas veja só, o nosso Deus soberano, o nosso Deus que sabe de todas as coisas, estava ensinando ao povo de Israel quando dava a lei a eles a respeito do amor próprio. Então veja como a nossa Bíblia é sim um instrumento mais atual do que nunca para o nosso entendimento do que é a vida e de como vivê-la. A Bíblia não é um livro ultrapassado. Mostra aos seus alunos que, enquanto o amor próprio parece um tema que caiu do céu nas últimas décadas, neste milênio, a partir dos anos 2000, o Senhor já estava falando ao povo de Israel antes deles entrarem na Terra Prometida, sobre como eles deveriam amar o próximo, qual era a régua que eles deveriam usar, qual era a medida que eles deveriam ter para amar o próximo. Então aqui vai nos dizer que, de acordo com o dicionário Hawais, amor próprio é um sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo. Então o amor próprio está muito ligado com a questão da dignidade, com aquilo que você entende de você mesmo. É equivocado pensar que se amar é sinônimo de arrogância ou prepotência. Na passagem de Marcos 12:31, Jesus relembra o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu gostei que a lição dividiu em dois, né? O segundo mandamento, e colocou justamente o primeiro, justamente o primeiro não. O primeiro, né, é Jesus dizendo, a primeira parte do versículo, amarás o teu próximo. Só que a segunda parte é a condicional de como amar o próximo. Você não ama o próximo assim, como é que você ama o próximo? Eu estou amando aqui. Não, não. A medida é como você se ama. Então, antes de falarmos de amor ao próximo, precisamos falar de amor próprio.
E a lição traz justamente, primeiro, amor próprio e depois, na quinta lição, amar ao próximo. Gostei muito que ficou, aqui, né, nos diz que fica evidente que antes de dirigir o nosso amor a outras pessoas, é necessário cultivar o amor próprio, pois como é possível amar e cuidar do próximo se não amo e nem cuido de mim mesmo? É uma pergunta, e você pode fazer aos seus adolescentes e deixá-los refletir, mas veja só, é uma pergunta com bastante nexo, né? Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? E a medida para amar alguém é me amar primeiro. Temos aqui no ponto 1.2 sobre a autoestima. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Ela é construída no decorrer da vida, em que a educação dos pais e as vivências em sociedade colaboram para a construção das nossas crenças sobre nós mesmos. Esta qualidade é importante para o ser humano. O problema, porém, são os extremos. E aqui nós estamos de algo muito importante a ser trabalhado com adolescentes. Eu não sei você, professor, mas eu tenho encontrado adolescentes que se encaixam exatamente aqui, nos extremos. Eu me lembro de, na minha adolescência, lidar com amigas, né, que tinham exatamente, tinha muita autoestima, né, beirava ao egoísmo, era tanta autoestima, uma prepotência, que a pessoa não conseguia ver nada mais além dela. E outras com gravíssimo problema de baixa autoestima, um sentimento de inferioridade, de ser pior do que todo mundo. Então veja como é muito real essa questão dos extremos. E os adolescentes tendem a lidar com as emoções deles assim. Como eles estão aprendendo a lidar com quem eles são, a construir, né, a personalidade está ali em construção, o caráter ainda está sendo formado, como eles estão ainda descobrindo o temperamento, se são mais expansivos ou menos expansivos, eles ainda não sabem lidar com um equilíbrio. Então a vida do adolescente tende a ser 8 ou 80, um extremo ou outro extremo. E aqui a lição já nos mostra que 2.1, autoestima em excesso, um lado do extremo, né? Pessoas com excesso de autoestima são autossuficientes, hiperseguras de si e parecem não necessitar de ninguém. Por que é um problema? Porque uma pessoa que não necessita de ninguém, né, que aqui ela está com tanto dela mesma, ela está tão cheia dela, como é que ela vai olhar para o lado, amar o próximo? Pior, se ela não, né, olhar para o próximo, para o lado vai ser difícil, mas e como que ela vai olhar para cima, para Deus? Como? Veja que o grande problema da autoestima em excesso é como que eu posso colocar, né? É que você passa a não necessitar de Deus. Dos motivos que mais nos levam a Deus, que mais nos levam aos pés do Senhor, é a nossa necessidade de Deus, né? Você precisar de alguém acima de você. Agora, quando uma pessoa está tão cheia dela mesma que ela não consegue, ela não precisa de mais ninguém, ela é autossuficiente. Como que ela vai se relacionar com Deus? Como que ela vai se relacionar com as pessoas ao redor dela? Então, você conhece alguém que tem autoestima em excesso? Algum dos seus adolescentes talvez precise dessa palavra bastante direcionada a eles ou a ela? Que o Senhor nos ajude. O problema desses indivíduos é que não possuem autoestima, autocrítica, na verdade. Acreditam que sempre estão corretos, não assumem seus erros e creem que as regras não se aplicam a elas. Outro problema de quem tem autoestima em excesso, não tem autocrítica. Então, a pessoa, né, com esse excesso dela mesma, ela não consegue dizer, eu errei aqui, ou eu posso melhorar aqui. Não, tá tudo sempre perfeito. Eu já sou linda, eu já sou maravilhosa, eu já falo muito bem, tudo que faz com 100% de eficácia. Difícil, né? Como o Espírito Santo precisa trabalhar em nós e precisa trabalhar em pessoas que têm excesso de autoestima. Porque, como eu disse agora há pouco, se você não tem espaço em você para mais ninguém, também não tem para Deus. E aí nós estamos diante de uma pessoa que a Bíblia ilustra, inclusive, com uma personagem que eu gostei muito, porque quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos claramente que ela era essa pessoa, cheia dela mesma, Jezabel. E aqui nos diz que ela foi esposa do rei Acabe, e é um exemplo claro de uma pessoa egoísta, soberba e orgulhosa, que não media esforços quando se tratava dos próprios interesses. Tem o episódio de Nabote, né, vendendo as suas terras a Acabe, que Jezabel vai lá e ordena o nome do marido dela que o matassem. Você pode ler aos seus alunos essa história, que está lá registrada em 1 Reis.
porque talvez eles não a conheçam. E é importante que eles conheçam, porque às vezes, quando você fala o conceito de autoestima em excesso, talvez a pessoa não entenda. Mas se você ilustrar com um personagem bíblico, talvez fique mais fácil do seu adolescente entender o que é que você está querendo dizer com autoestima em excesso. Aqui no ponto 2.2 nós temos sobre a baixa autoestima, o outro extremo da autoestima. A baixa da autoestima não, né? Da falta de autoestima. A baixa autoestima tem como raiz a insegurança, seja em relação à autoimagem, seja em relação à sociabilidade ou a crenças limitantes de incapacidade e inadequação. Ao contrário do autossuficiente, a pessoa que não se ama possui uma autocrítica exacerbada, gerando culpa, vergonha e medo. O indivíduo pensa que é inferior e tende a se comparar com os outros. Professor, você conhece algum dos adolescentes que é assim? Talvez você tenha sido assim. Talvez você conheça alguma pessoa, né, que não é nem mais adolescente, é adulto, e precisa lidar com isso. Sabe aquelas pessoas que, não, eu não vou conseguir, não, eu não sou bom. O autossuficiente, a pessoa com excesso de autoestima, tudo para ele é 100%. A pessoa com baixa autoestima, tudo para ele é menos 50%. Sabe, ele nunca vai bem, a régua dele é muito alta. Veja que a, os extremos são sempre perigosos, porque eles revelam o pior de nós. Eles revelam a nossa carne em excesso. Nos extremos, nós encontramos os pecados, nós encontramos as concupiscências da carne. Então é por isso que nós não podemos trabalhar nos extremos. E também não existe um lado melhor. Não adianta dizer assim, é melhor ter baixa autoestima do que alta autoestima. Não caia nisso. Eu ouvi recentemente alguém dizendo, é melhor lidar com um adolescente que tem baixa autoestima do que com que tem alta. Melhor para quem? Os dois estão entregues aos pecados. Porque de qualquer lado, você está tendo que lidar com o pior. Você está tendo que lidar com aquilo que não é bíblico. O Senhor deseja que nós tenhamos um amor próprio saudável para que nós possamos amar o próximo. Para que nós possamos primeiro amar a Deus. Se o meu referencial de amor próprio, né? Se o meu referencial de amor para comigo, que é a pessoa que eu sou, ele é baixo ou ele é alto demais, todo o amor que eu tenho em volta de mim para com Deus, para com os outros, né, família, amigos, enfim, será prejudicado. Então veja a importância de nós termos um amor próprio saudável, porque a forma com que eu me amo, ela dirá muito sobre a forma como eu amo a Deus e também dirá muito sobre a forma como eu amo ao próximo. Então, a raiz, eu diria que está no amor próprio. Se eu não tiver um amor próprio equilibrado, eu não conseguirei fazer, né, cumprir, sentir os outros amor. Como eu irei amar a Deus acima de todas as coisas se eu não souber nem como a me amar? Se eu não consigo amar a mim, que sou, né, a pessoa com quem eu convivo 24 horas por dia, comigo mesmo, como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou entender o que é amar a Deus acima de todas as coisas se eu não tenho uma visão de amor saudável, de amor próprio saudável? Olha a importância dos nossos adolescentes entenderem a visão do que é amor próprio baseados na Bíblia e não no que a sociedade diz, e não no que a cultura prega, canta, pinta. Olha só, professor. Aqui nos diz que esse ciclo de pensamento e comportamento é um prato cheio para desenvolver problemas de autoestima, bulimia, anorexia, depressão, transtornos de ansiedade. Moisés, no episódio da sarça ardente, é um exemplo perfeito de quem não acreditava em si mesmo e no que Deus poderia fazer através dele. Senhor, eu não sei falar. Veja que, sabe, começar essas pessoas que dão muitas desculpas. Você pode, né? Às vezes você convida o adolescente, o líder, né? Vai lá e fala, ei, fulano, você pode cantar um hino? Eu não canto bem. Você pode cantar um hino? Eu acho que não vai estar bom, minha voz não vai estar boa no dia. Comece a observar as respostas que os seus adolescentes te dão. Talvez através delas você possa ser usado por Deus para ajudá-los, para auxiliá-los, para dar um alerta a eles a respeito da importância deles terem um amor próprio no lugar certo, para conseguirem amar a Deus acima de todas as coisas e amarem ao próximo. Enquanto focamos nas imperfeições e ignoramos as nossas qualidades, então todo mundo tem qualidades e todo mundo tem defeitos. Eu não posso focar só nas minhas qualidades e nem só nos meus defeitos. Eu preciso ser grato pelas qualidades que tenho, observar se é possível melhorar ou não, e então tratar os meus defeitos. Não dá para morrer agarrado nos defeitos ou morrer agarrado nas qualidades. É necessário equilíbrio. E adolescentes, na fase, né, da classe juvenis aqui de 15 a 17 anos, já precisam começar a entender sobre maturidade cristã e maturidade pessoal. No ponto 3, falaremos a respeito da importância do autocuidado.
No ponto 3.1, cuidado físico. Nosso corpo é um presente de Deus. Através dele, nós somos capazes de manter contato com o mundo. Ele também é o templo e morada do Espírito Santo. Sobre cuidado físico, eu até anotei aqui quando Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 4,16, dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja que Paulo mostra para Timóteo que era ele que precisava ter cuidado dele. Ele tinha que se cuidar. Ele tinha que saber se ele estava bem ou não estava bem de saúde, se ele estava dormindo pouco ou muito, se ele estava comendo bem ou o suficiente, ou comendo demais, ou comendo menos do que deveria, ou mais do que deveria. Veja que a Bíblia nos mostra sobre excessos. Ninguém pode cuidar melhor do seu corpo físico do que você. E a Bíblia nos orienta a ter cuidado com o nosso corpo físico. Na carta de João, 3 João, ele fala a Gaio, né? Desejo que te vá bem em tudo e que tenhas saúde. Porque uma pessoa que não tem saúde, eu falei sobre isso na aula passada da classe de adolescentes, na lição 3. Uma pessoa que não tem saúde, ela não conseguirá realizar a vontade de Deus para a vida dela. Né? Uma pessoa que se auto-sabota, seja comendo demais, dormindo de menos, vivendo uma vida desregrada, com uma rotina que não beneficia, né, a si mesmo, é uma pessoa que terá dificuldade em cumprir a vontade de Deus. Eu fico pensando na saúde que não tinha Jesus, para caminhar o tanto que ele caminhava, para estar em tantas cidades como ele estava. O próprio apóstolo Paulo, para fazer todas aquelas viagens missionárias, ele precisava de saúde. Então, quando João vai desejar a Gaio que ele vá bem em tudo, né, ele diz que tenhas saúde. Por que João, né, o apóstolo João, nos deixa isso claro? E que tenha saúde? Porque é um ingrediente fundamental. Se você não tiver saúde, e a sua saúde estiver se deteriorando, aos poucos você não estará nem vivo. Né? E para que o Senhor realize a obra na sua vida, é necessário que você esteja vivo. Então, que nós possamos mostrar aos nossos adolescentes da importância de ter cuidado com o nosso corpo. Nós não devemos cuidar só do nosso espírito, não devemos cuidar só do nosso intelecto. Né? Ah, eu vou estudar, 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 orar, orar, jejuar, jejuar. Calma. É preciso ter equilíbrio. Se tem algo que a Bíblia deixa claro nas suas páginas, é que a vida do cristão é uma vida equilibrada. Ponto 3.2, cuidado emocional. Pós-pandemia, nós estamos percebendo o quanto nós estamos abalados emocionalmente. Né? A grande parte dos adolescentes desenvolvendo vários tipos de síndromes, de fobias. Professor, que o Senhor te ajude aí a falar a respeito disso. Talvez na sua sala, na sua classe, tenham adolescentes lutando contra problemas emocionais que vieram, né, desta pandemia. A saúde emocional é indispensável, por isso devemos nos afastar de tudo aquilo que nos faz mal, sejam maus hábitos ou sejam relacionamentos tóxicos ou excesso de atividades. Um dos grandes problemas hoje que nós temos é o excesso de informação. Nós estamos com o celular 24 horas por dia na nossa mão. Aí, já viu uma adolescente comendo? Já viu um intervalo de aula em escola de adolescentes? Eles comem assim? Como esse adolescente vai ter saúde? Se ele não deixa, né, se ele não faz um detox ali de informações, nem na hora de se alimentar. Uma pessoa que não está prestando atenção no que ela está fazendo, ali que ela está comendo, ela pode estar comendo de menos ou comendo demais. Então, olha o problema que nós precisamos lidar. Além dos requisitos né, da pandemia, nós temos também o problema de estar logado o tempo todo. Os nossos adolescentes recebem informação 24 horas por dia. Eu conheço adolescentes que dormem com o celular grudado na cabeça, em cima do travesseiro, embaixo do travesseiro, para não perder nenhuma atualização. Como que essa pessoa vai ter saúde física, saúde emocional? Como? Que o Senhor nos ajude a abordar esses temas, porque eu sei como é difícil falar para os adolescentes sobre excesso de informação. Eles acham que é a geração e não tem o que fazer para lidar com isso. Terceiro, nós temos aqui no 3.3, cuidado espiritual. De nada adianta zelar pela saúde física e emocional se não cuidarmos do que é eterno, a nossa espiritualidade, a nossa alma. Precisamos, então, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A nossa escala de prioridades deve estar desde sempre, né? O mais cedo que nós conseguirmos, mais na infância, se conseguirmos inculcar isso nas nossas crianças, já teremos feito um grande trabalho na adolescência, na juventude. Nós precisamos mostrar aos neófitos na fé ou aos cristãos que estão tendo a oportunidade de crescer na igreja a importância de termos as nossas prioridades bem estabelecidas.
E a nossa prioridade número 1 é buscar ao Senhor, é buscar o reino de Deus, é entender que tudo começa com Ele, tudo é para Ele. Então, eu não teria problemas com extremos na autoestima se eu tivesse um relacionamento com Deus bem estabelecido. Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus no lugar certo, o Senhor me ajuda a entender. O Espírito Santo mostra a você onde estão as falhas, onde estão as brechas. Tá? Então, cuidado espiritual. Quarto ponto, autoestima humilde. Reconheça seu valor com humildade. É o título do ponto 4.1. Para uma autoestima saudável e equilibrada, precisa-se trabalhar os pensamentos e enquadrá-los à realidade. Eu me lembro de um pastor dizendo que o adolescente precisa ser, pelos pais, pelos líderes, sempre puxado para a realidade. Ele falou que o adolescente está sempre com os pés levitando. Então ele precisa ser sempre puxado pelo chão. E é verdade. Né? Eu me lembro, eu era adolescente quando ele falou isso e eu era exatamente essa pessoa. O adolescente está sempre ali meio em Nárnia, desejando tudo aquilo que é inalcançável, querendo sempre fazer o que é mais difícil. É essa pessoa, o adolescente. Então, olha a importância de nós mostrarmos que temos que trabalhar os nossos pensamentos e enquadrá-los na realidade, para não sermos afetados. A maior parte dos problemas emocionais são desenvolvidos por conta da frustração, por conta de querer aquilo que é impossível. Eu falei, eu não sei se nessa, para a classe de juvenis ou de adolescentes, que eu ouvi recentemente um comentarista político dizendo que antigamente as pessoas se comparavam com a grama do vizinho. Hoje elas se comparam com a grama do Neymar. Então, por causa das redes sociais que nos aproximou de celebridades, de ídolos, né, de youtubers, influencers, enfim, os adolescentes hoje, a realidade que eles desejam é a realidade das pessoas que eles só conhecem virtualmente. Do Neymar, do Justin Bieber, da esposa dele, desses TikTokers famosos. Uma realidade que nós sabemos que não alcançará todo mundo. Mas muitos dos nossos adolescentes estão desejando isso. O Senhor nos ajude a mostrar a eles como os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos têm que estar enquadrados com a realidade. Temos o costume de acreditar em tudo o que pensamos, mas nem tudo é verdade, pois enganoso é o coração humano. A Bíblia já nos alerta. Então, precisamos entender que somos cheios de falhas, mas que quando buscamos, através do Espírito Santo, uma transformação em nosso ser, ele nos molda dia após dia, restaurando a imagem do Criador em nós. E é nisso que consiste o nosso valor, amar o que nos tornamos pela graça de Deus. A falta de amor próprio é inclusive uma ofensa a Deus, porque Deus nos deu, nos formou, né? Nos deu tudo que Ele entende que precisamos, nos formou da forma que Ele acha que é perfeita. Então veja como não gostar de si mesmo é um problema, que você só pode acertar com o próprio Deus. Se Deus nos fez assim, se Ele nos enviou ao mundo assim, é porque Ele nos queria assim. Então que o Senhor nos ajude a desenvolver o contentamento, né? A nós, professores, que nós possamos ensinar aos nossos adolescentes a ter contentamento, a ser grato pelo que temos, a trabalhar com o que temos. Eu sou assim, o Senhor me fez assim, então eu vou buscar melhorar o que Ele já fez. Mas não querer, ai, por que o Senhor me fez com essa voz, com esse cabelo? Aquelas crises existenciais que os adolescentes amam ter, elas precisam ser monitoradas, porque elas revelam o que tem no nosso coração, os desejos que estão aqui ocultos. Então, as minhas crises, né, o que eu falo nas minhas crises existenciais, precisam ser submetidos aos pés da cruz para que o Senhor possa tratar estes sentimentos. E para encerrar, nós temos o ponto 4.2, que traz Esther como um exemplo de autenticidade. Então, se mostrou Jezabel como um exemplo de autoestima em excesso, Moisés como um exemplo de autoestima baixa. Aqui nós temos Esther como um exemplo de autenticidade. A judia Esther, que depois se tornou rainha, não se ensoberbeceu, nem cedeu às vaidades e luxos do palácio, nem se amedrontou ante as adversidades, pois ela sabia da sua capacidade através do poder de Deus e manteve-se autêntica, cumprindo o seu propósito diante do Altíssimo. Esther é um exemplo perfeito para que nós possamos ilustrar aos nossos adolescentes alguém que Esther era uma moça bonita de aparência, era formosa, ela estava utilizando um nome persa, então ela estava na posição de rainha e a sua identidade verdadeira estava oculta, né? A Radassa estava escondida. Ninguém saberia se ela não decidisse se manifestar,
se ela não se submetesse à vontade do Senhor, se ela não atendesse ao que Mardoqueu lhe disse, né? Quem sabe não foi para isso que o Senhor te colocou aí? E Esther prontamente, né, entendeu. Eu devo estar aqui por isso. Se o Senhor permitiu que os meus caminhos tomassem essa direção, então certamente ele tinha um propósito. E nós vemos Esther assumindo um papel de protagonista, reconhecendo que se ela estava na corte pérsia, certamente era porque Deus tinha um plano para ela. Então Esther é um exemplo de alguém que tinha tudo para não ser humilde, tudo para ter uma autoestima em excesso. Ela era a esposa do Senhor do mundo, a Pérsia era a maior potência daquele mundo, e ela era a esposa de Assuero. Então veja que ela poderia simplesmente ter se calado. Assuero no banquete pergunta para ela: até metade do meu reino te darei. Esther poderia ter pegado a metade do, né, do reino, deixa os judeus morrerem, mas não. Esther é um exemplo, uma judia que salva a vida dos outros judeus, que crê em Deus, que demonstra uma fidelidade absurda e que mostra humildade, que se mostra alguém que diz: se morrer, morrerei. Né? Alguém que literalmente abraça a sua identidade e diz: Senhor, estou aqui. Se o Senhor me colocou aqui, deve ser por isso. Ou seja, Esther sabia que era bonita, Esther estava numa posição de honra, numa posição de destaque, e ela poderia ter virado os seus olhos para o que o Senhor tinha para a vida dela. Esther era alguém que poderia se perder no amor próprio, né? Morrer ali se amando, esquecer do resto da vida, mas não. Esther era uma pessoa adequada à realidade. Olha a importância dos nossos adolescentes estarem adequados à realidade deles. Não dá para nós imaginarmos uma vida que não é nossa. Nós precisamos lidar com a vida que nós temos. Esther estava diante da vida dela, é isso que eu tenho para lidar? Então, se morrer, morrerei. Este exemplo fique para nós, fique para os nossos adolescentes. Professor, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe neste próximo domingo, que o Espírito Santo use a sua boca, que ele coloque as palavras certas para que você possa alcançar o coração dos seus adolescentes e que eles possam sair desta aula compreendendo o que é amor próprio e como é que eles devem se amar. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.